prazer, uma alegria, mais uma vez, em poder estar aqui recebendo-os, né, para esse nosso diálogo semanal. E hoje eu queria, dentro de uma nova dinâmica, eu vi que a Maracanã já veio aqui, conversou um pouquinho do livro Assim Falaram os Guias, e a intenção, já que recebemos da espiritualidade, é falar livremente a respeito daquilo que a gente achar que a intuição nos pede. E é muito importante a gente enfatizar as mensagens, né, dos mentores da nossa instituição. E nessa apresentação, quando a gente fala do livro, né, Assim Falaram os Guias, a primeira informação que eu gostaria de dar ou compartilhar com vocês é que esse livro, ele de fato ele é um compilado de muitos dos mentores que aqui se manifestam. E logo no início do livro ele vem explicando alguns desses mentores, falando quem é o Cobra Coral, quem é o Pai Benedito, quem é o Sr. Giramundo, quem é o Exu Capa Preta. Ele vai falando sobre esses ilustres ancestrais que estão lá representados nas mensagens, né, que foram compiladas. E quando a gente fala em mensagem, eu posso afirmar isso categoricamente para vocês. A mensagem, toda vez que você lê ela, quando ela tem um cunho espiritual, toda vez que a gente lê a mensagem, ela traduz uma mensagem aprofundada. Parece que é como se a gente absorvesse um pouco na primeira leitura e quando voltasse numa segunda leitura, o nosso campo está mais aberto e mais receptivo a essas informações que estão compiladas ali nos saberes representados na fala dos mentores. E esse livro, Assim Falaram os Guias, ele inicia, né, todo o processo de mensagem com uma fala do Pai Benedito, que é um dos pretos velhos, como muitos outros que trabalham na nossa casa. E é um mentor, né, que dirige a falante de Orimar, aqui nesse espaço. E interessante que quando ele transmite a mensagem, ele traz uma linguagem bastante coloquial. Não sei quem já teve a oportunidade de ler, né, esse livro, ou pelo menos de folhear algumas das mensagens que estão lá compiladas. Ele fala, a mensagem está ipsis-liter, né, foi a Dangarra que traduziu, está do jeito que o preto velho fala quando ele chega no terreiro, foi transmitido. Com todos os jargões, sumsê, vosso sumsês, enfim, está tudo isso lá. A gente tomou o cuidado de não tentar alterar nada, para que vocês, quando estivessem lendo, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, acredito que outros também já tiveram. Eu até conversava ali agora, né, com a Dangarra, que foi a pessoa que esteve mais envolvida com as mensagens, que quando você está lendo a mensagem, é como se você ouvisse o mentor falando. E o bacana, né, é que esse livro ele traz um CD, que é a abertura do livro na fala desse preto velho. Então ouvir o CD é algo mágico. É como se a gente estivesse ouvindo o preto velho falar. E quando ele pega, né, na fala dele e traz a mensagem coletiva, ele usa, evidentemente, como já aqui acabei de dizer, uma linguagem coloquial, só que metaforizada. Isso que é o mais bacana. E por que uma linguagem coloquial metaforizada? Porque ele usa lá com todos os jargões, todos os trejeitos de um preto velho mesmo, que dá-nos até a impressão que é um analfabeto falando, mas quando você lê cada parágrafo, aquilo traz um caminhão. E eu faço questão de ressaltar, né, porque a abertura desse livro, o título da primeira mensagem é Um Trem Chamado Umbanda. Aí já está a metáfora. E aí nos fica a curiosidade, o que ele está chamando de trem, se não o próprio movimento umbandista? E ele diz que esse trem ele percorre sobre um trilho. Eu não vou conseguir aqui, em poucas palavras, falar o que a mensagem traduz, mas quando ele chama esse movimento umbandista de um trem chamado Umbanda, ele diz que tem várias paradas, muitas pessoas entram, muitas pessoas saem, alguns cochilam no trem, uns pegam um trem e descem na próxima estação, não sabem por que estão entrando no trem. E é exatamente o retrato da nossa comunidade, né? Nós, quando chegamos na Umbanda, a gente entra, presta atenção naquilo que o mentor ensina, depois esquece, some, depois quando bate de novo a vontade de receber um auxílio, novamente a gente volta no trem. E o que é o trem, se não as fases do movimento umbandista, que são as transmissões dos ensinamentos nas suas 7 fases? É isso que o Pai Benedito está dizendo.
E o interessante é que tem tudo a ver com esse ritual, né, nosso de terça-feira, que é um ritual de Ogum, e o Orixá Ogum, dentro desse tempo e espaço do movimento umbandista, é aquele que vai vir à frente, já está à frente, né, chamando o maior número de pessoas no menor espaço de tempo. Então, quando ele vai metaforizando na mensagem, você consegue perceber. E aí, cada um de nós, esse é o convite que eu faço a vocês, se vocês tiverem a oportunidade de adquirir um exemplar, é um livro de cabeceira, eu o considero de cabeceira. Se todo dia vocês puderem ler, pega um parágrafo, tenta refletir sobre ele. E vocês vão ver a grandeza que é a fala de um preto velho arrastado por todos esses três eixos: sou ser, vós sou ser, desenfio, nós pega, isso está tudo lá. Só que isso não altera o teor espiritual do que eu tenho. E aí agora, curiosamente, né, eu estava com o livro na mão, mas ela falou: me empresta aqui que eu quero falar sobre ele. E coincidentemente era a minha intenção também, como aconteceu na outra terça-feira com o outro. Mas o mais importante, e isso sim eu gostaria de compartilhar com você, o livro Assim Falaram os Guias é uma tradução livre desse livro. E eu sei que muitas pessoas, muitos de vocês, às vezes não conseguem vir aqui num dia de sábado para bater papo com a gente. Eu tenho ali um dedinho de prosa, né? Quando a gente fala de preto velho, é isso, é ele sentado no banquinho, manifestado nos seus médiuns, e a gente ali com 10, 15 minutos para falar as nossas dores, às vezes, de uma vida inteira, mas em poucos minutos. Então a gente precisa ser sucinto, né? E às vezes a gente até esquece o que a gente veio falar ou conversar com os mentores, de tanta coisa que a gente gostaria de compartilhar com ele. E o mais importante de tudo isso, hoje a gente sabe que é muito difícil as pessoas quererem ouvir, né? Ninguém tem paciência mais, vocês já perceberam isso? Você começa a conversar com alguém e a pessoa já está apressada, quer fazer outra coisa. E eu vou te falar, os pretos velhos têm paciência de só. E é muito paciência. E qual que é o bacana do livro? O livro é eles conversando com a gente o tempo inteiro. Você pode pegar e chamar o preto velho, o caboclo, a criança, o Exu, ou seja, qualquer um dos mentores, para conversar com eles a hora que vocês quiserem. Não necessariamente precisa ser no sábado, em geral. Esse é a pegada do livro. Cada mensagem vai trazer uma correspondência e uma lição de vida. E o que os mentores traduzem é isso, é o aprendizado ao longo da vida deles, quando por aqui passaram, e agora ascendidos, né, no plano espiritual, e eles vêm compartilhar dessa experiência com todos nós. Então fica aí o meu convite a vocês, tem um livro desse não, para que vocês, naqueles momentos lá de divagação, né, espiritual, vocês possam mergulhar no livro e achar uma lição que vai preencher o coração de vocês. No mais, quem não gosta de livro, a gente está aqui todas as terças, estamos aqui quinzenalmente. E a intenção de hoje é a gente mais uma vez trocar energia, se equilibrar, se estabilizar, para que amanhã a gente esteja melhor do que estamos hoje. E no transcorrer do amanhã, que pode ser daqui 1 ano, que pode ser daqui 3, 5, 10, vai saber. Processo iniciático, para cada um tem seu tempo certo. Dependendo da nossa assimilação, podemos ir mais rápido ou mais rápido. Mas o desafio é sempre o mesmo, aprender sempre. Rever erros sempre. E aprimorar as capacidades positivas sempre. Esse é o processo iniciático, esse é o convite do movimento umbandista a todos nós, independente de sermos crianças, jovens, adultos, velhos. Há sempre um farol chamado Umbanda sobre todos. É isso, pensamos.